aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto? A gente vai mergulhar no dia 37 do devocional 40 dias com Divertidamente. E o foco de hoje? Controlar e canalizar a raiva de um jeito construtivo, usando princípios bíblicos para isso. É uma jornada incrível para entender o que a gente sente aqui dentro e como isso transborda para o lado de fora. Para começar, dá uma olhada na passagem de Efésios 4, versículo 26. Esse texto traz uma perspectiva simplesmente libertadora. Ele reconhece, na lata, que sentir raiva é totalmente natural. A emoção em si não é o problema de jeito nenhum. O verdadeiro perigo, como o devocional aponta muito bem, é deixar essa raiva sumir o volante e nos levar direto para o pecado. É uma linha tênue. Mas entender isso muda o jogo todo sobre como a gente lida com as nossas emoções. Então, vamos para a nossa sessão 1, a natureza da raiva, entendendo as nossas emoções. Agora, pensa comigo naquele personagem explosivo, o Raiva, lá do filme Divertidamente 2. Lembra do que acontece quando ele simplesmente toma o controle da mente da Riley? A reação é instantânea e completamente intempestiva. E qual é o resultado? Complicações imediatas para a vida da garota. É, literalmente, a representação visual perfeita do que rola no nosso interior quando a gente tira todos os filtros. O ponto crucial aqui é o seguinte: a raiva é só uma emoção humana muito comum. Ela funciona meio que como um alarme de incêndio, que dispara quando rola uma frustração, uma injustiça ou quando a gente é machucado profundamente. Sentir raiva não é inerentemente errado, nem é um pecado. O caminho que nos é ensinado não é ignorar ou engolir esse sentimento, mas sim reconhecer que ele está ali. A gente precisa parar e ouvir o que esse alarme está tentando nos dizer. Mas o que acontece quando a gente simplesmente reage sem pensar? Isso nos leva à seção 2, o perigo da impulsividade. O custo dessas reações explosivas. Olha o aviso que Eclesiastes 7:9 dá pra gente. É muito claro e super urgente. Agir no calor do momento é um perigo absurdo. É a via expressa para tomar atitudes tolas. Reagir rápido demais sem dar aquela freada lógica ou espiritual é quase garantia de decisões desastrosas. A raiva descontrolada é aquela faísca que queima rápido, mas deixa um estrago gigante pelo caminho. A diferença entre os dois caminhos que a gente pode seguir é gritante. De um lado, agir por impulso é como uma bola de demolição. Gera destruição e cria uma barreira enorme entre a gente, as outras pessoas e até Deus. Mas, do outro lado, quando a gente entrega essa emoção nas mãos de Deus, o jogo vira. A raiva acaba sendo canalizada para buscar justiça, para abrir espaço para o diálogo de verdade e permitir uma correção feita com amor. É exatamente a diferença entre uma explosão que destrói tudo e um motor potente que impulsiona mudanças positivas. Vamos agora para a seção 3, o exemplo de Jesus, o modelo perfeito de como lidar com a ira de forma justa. E aqui vale a pena a gente puxar o freio de mão e diminuir um pouquinho o ritmo para observar os detalhes. Tem aquela cena super conhecida, a indignação de Jesus, quando ele vê o templo transformado em um mercado. Aquele foi o momento em que a raiva era, sem dúvida nenhuma, a resposta certa e totalmente justificada. A casa de Deus estava sendo desrespeitada na cara dura e uma resposta bem firme era necessária ali. Mas presta atenção na resposta de Cristo, foi impecável. Diante de uma baita injustiça, ele agiu com extrema firmeza, mas com controle absoluto. Toda aquela energia gerada pela frustração foi usada para honrar a Deus, e ele não perdeu o domínio próprio em momento algum. E o mais importante, a base de toda aquela ação continuou sendo o amor e a compaixão pela santidade e pelas pessoas. E toda essa postura chega no seu ápice com a lição definitiva da cruz. A cruz nos ensina a responder à maior e mais pesada injustiça, não com uma fúria destrutiva, mas com amor, com perdão e um propósito que vai muito além. É a demonstração máxima de que o poder de verdade não está em dar o troco por impulso, mas sim em manter o controle mesmo debaixo da maior pressão imaginável. E como a gente aplica tudo isso? Chegamos à seção 4, passos para o autocontrole. Um guia prático para a gente gerenciar a raiva na nossa vida real. O primeiro conceito prático e talvez o mais importante é ceder a direção ao Espírito Santo. Tentar dar conta de toda essa pressão sozinhos, na nossa própria força, quase sempre termina em fracasso e em mágoa acumulada. Quando a gente entrega essas emoções fortes para a sabedoria divina, a gente ganha aquele equilíbrio vital para não agir puramente por instinto primário e transforma a tensão num espaço onde a graça de Deus pode agir.
E para aquelas horas de crise, quando o sangue ferve e a raiva começa a subir, a gente tem 3 passos concretinhos. 1. Respirar. Sério, criar de propósito aquele espacinho físico e mental antes de soltar qualquer resposta. 2. Refletir. Tentar sacar de onde está vindo esse alarme, o porquê a frustração rolou. E 3. Orar. Pedir clareza a Deus para poder responder e não só reagir no automático. É um verdadeiro manual rápido de sobrevivência emocional. O que nos traz a nossa sessão 5, desafio e oração. Como transformar essa raiva em edificação. Aqui a gente precisa ser bem honesto. Como a gente tem lidado com a nossa raiva recentemente? Quando a frustração bate na porta, qual tem sido o nosso padrão? Tem sido engolir e acumular tensão? Usar um silêncio nocivo ou dar aquela explosão que machuca quem está por perto? Reconhecer o nosso padrão atual é o único jeito de genuinamente desejar uma postura de reconciliação em vez de destruição daqui para frente. Como uma sugestão para o início desse processo, tem esse pedido simples, mas que vai fundo: orar por força para dominar as emoções. Senhor, nos ensine a transformar esse sentimento em algo que edifica e glorifica o teu nome. Ter esse domínio próprio não é só uma vitória pessoal de inteligência emocional, é um poderoso testemunho de que Deus está trabalhando no nosso interior, moldando atitudes. Para amarrar toda essa nossa análise de hoje, quero deixar uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Da próxima vez que a frustração atacar, e ela vai atacar com certeza, a raiva que a gente sentir vai ser usada para destruir as pontes ao nosso redor ou vai ser canalizada para construir e edificar algo muito melhor. A resposta para essa pergunta é o verdadeiro teste do nosso autocontrole. A gente fica por aqui com essa reflexão profunda. Um abraço e até a próxima.